E aí, galerinha? Como vocês estão? Eu sou o professor Maicon e essa é a nossa aula de matemática. O nosso tema de hoje é resolvendo problemas matemáticos. Corre lá, pega seu caderno, seu lápis, sua borracha ou seu celular para você anotar tudo o que puder. Enquanto você vai pegar seu material, eu vou dar alguns recados. Para os professores que estão nos assistindo, a habilidade da aula é resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. O nosso objetivo é resolver problemas envolvendo adição e subtração. Agora, o recado é para os estudantes que estão nos assistindo. Na tela vai aparecer o QR Code. Aponte a câmera de um celular para registrar a sua participação na nossa aula. Recados dados, material na mão, é hora de começar. Você já brincou de bolinha de gude? É uma brincadeira bem legal, divertida e com muitas possibilidades de jogo, não é? Mas imagina comigo, nós estamos em uma competição de bolinhas de gude. Você tinha 35 bolinhas e ao final da competição ganhou 23 bolinhas minhas. Com quantas bolinhas você ficou? Você sabe responder? Antes de responder, devemos identificar que essa pergunta se trata de um problema matemático. Você sabe o que são problemas matemáticos? Problemas matemáticos são questões hipotéticas, imaginárias, de faz de conta, que podem refletir ou não em casos da nossa realidade e que precisam de uma resposta. Resolver problemas é saber ler, entender e utilizar algumas estratégias para solucionar as questões que nos deparamos diariamente. E para resolver o problema, é muito importante que saibamos identificar qual é a operação matemática que nós devemos utilizar. E hoje vamos falar sobre resolução de problemas matemáticos, envolvendo as operações de adição e da subtração. Agora, voltando ao problema das bolinhas de gude. Nesse caso, nós dissemos que você tinha 35 bolinhas de gude e ganhou mais 23. Você precisa juntar o que você tinha com o que você ganhou. Qual é a operação matemática que nós podemos utilizar para obter o total de bolinhas? Acertou quem falou adição. Vamos relembrar o que é a adição? Essa operação é conhecida também como conta de mais ou soma. E esse é o sinal da adição. É uma cruz, chamada também de sinal de mais. A adição ela tem algumas ideias, como, por exemplo, juntar, agrupar, aumentar, somar, acrescentar, reunir, adicionar, ganhar, ao todo, o total e muitas outras. Se encontrarmos uma dessas palavras em uma questão matemática, saberemos que se trata de uma adição, certo? No caso das bolinhas de gude, somamos o que você tinha, 35 bolinhas, mais o que você ganhou, 23 bolinhas. Lembre-se de organizar os algarismos de modo que a unidade fique sempre embaixo de outra unidade e que a dezena fique embaixo sempre de outra dezena. Agora, vamos somar o que está na casa das unidades. 5 mais 3 é igual a 8. Em seguida, somamos o que está nas dezenas. 3 mais 2 é igual a 5. E como resultado temos 58. Você ficará com um total de 58 bolinhas de gude. Parabéns! Você foi o campeão do nosso campeonato. Agora, vamos praticar resolvendo um problema envolvendo a adição? Miguel e Brian levaram salgadinhos para o piquenique da turma. Miguel levou 22 salgadinhos e Brian levou 14. Eles juntaram salgadinhos para comer. Quantos salgadinhos eles tinham ao todo? Você consegue me responder?
Nesse problema, precisamos juntar as quantidades uma na outra. Esse é um exemplo com a ideia de adição. Após organizar os algarismos, unidade com unidade, dezena com dezena, somamos primeiro as unidades. 4 mais 2 é igual a 6. 2 mais 1 é igual a 3. Assim, o resultado será, ao todo, eles tinham 36 salgados. Agora, vamos voltar à competição de bolinhas de gude para verificar uma outra informação. Vamos lá? Como eu não fui muito bem na competição, acabei perdendo algumas bolinhas de gude para você. Na competição, eu cheguei com 37 bolinhas de gude e perdi 23. Ao final da competição, com quantas bolinhas eu fiquei? Será que você consegue me falar quantas bolinhas sobraram para mim? Aqui usamos a subtração, outra operação matemática muito importante. A subtração é conhecida como a continha de menos e tem como sinal o tracinho. Suas principais ideias são diminuir, perder, doar, dar, retirar, tirar uma parte, quanto falta, comparar dizendo quanto tem a mais ou a menos, quanto resta, entre outras ideias. E assim como na adição, quando encontramos uma dessas palavras, em uma questão matemática, nós saberemos que se trata de uma subtração. Entendido? No exemplo das bolinhas de gude, subtraímos do que eu tinha, ou seja, 37 bolinhas, o que eu perdi, 23 bolinhas. Ou seja, vamos retirar uma quantidade de outra. Lembrando que é necessário organizar unidade com unidade e dezena com dezena. Agora vamos subtrair o que está nas unidades. 7 menos 3 é igual a 4. 3 menos 2 é igual a 1. E o resultado é 14. A resposta é que eu ficarei com 14 bolinhas de gude. Agora, vamos praticar para verificar se você entendeu. Se liga aí então. Ellen tinha 68 brinquedos. Ela resolveu doar 43 brinquedos para alguns amigos. Com quantos brinquedos Ellen ficou agora? Maravilhoso! Organizando os algarismos em suas posições, vamos subtrair 8 menos 3. E o resultado será 5. Em seguida, subtraímos o que está aqui nas dezenas, ou seja, 6 menos 4, que é igual a 2. O resultado será 25. Ellen ficará com 25 brinquedos. Como já falamos das ideias e do sinal da adição e da subtração, agora vamos ver algumas dicas e verificar como podemos resolver outros problemas. Vem comigo! Aqui nós temos o problema 1. Paulo tinha 146 carrinhos e no seu aniversário ele ganhou mais 215 carrinhos de seus pais. Quantos carrinhos Paulo tem agora? A primeira coisa que precisamos fazer é encontrar a pergunta desse problema. Você consegue localizar a pergunta? Muito bem. Vamos sublinhar a pergunta aqui na tela. A pergunta é: quantos carrinhos Paulo tem agora? Encontrar a pergunta é identificar o que o problema quer saber e qual resposta ele espera de nós. Entendeu? Agora, precisamos localizar a ideia do problema.
e saber qual é a operação mais adequada. Vamos marcar a ideia ganhou. E aí, essa ideia é de qual operação? Adição ou subtração? Isso mesmo, muito bem. É a ideia de adição. Então, a nossa terceira dica é ler o problema novamente e anotar agora as informações que ele apresenta. Vamos marcar aqui na tela as informações que o problema apresenta. Paulo tinha 146 carrinhos e ele ganhou mais 215 carrinhos. Pronto. Identificamos a pergunta, encontramos a ideia da adição, relemos o problema e anotamos as informações. Agora, a nossa quarta estratégia, a nossa quarta dica é fazer o cálculo para verificar o resultado. Vamos armar nossa conta colocando cada algarismo no seu devido lugar. Primeiro, colocamos o 146. 146. Depois, colocamos o 215. 215. À esquerda dos números, nós precisamos posicionar o sinal da adição, a cruz, certo? Não se esqueçam que precisamos posicionar unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Feito isso, agora é só somar. 6 mais 5 é igual a 11. O número 1 fica aqui embaixo, que representa a unidade, e o outro número 1 sobe, porque ele está representando a dezena. Agora, vamos somar o que está na casa das dezenas. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. Por fim, somamos os valores que estão na casa da centena, na ordem das centenas. 1 mais 2 é igual a 3. Ao final da conta, nós teremos o seguinte resultado: 361. Para finalizar, precisamos agora formular a nossa resposta. Para formular a resposta, precisamos voltar à pergunta do problema. Quantos carrinhos Paulo terá em sua coleção? E como podemos responder a essa pergunta? Podemos responder assim: Paulo terá o total de 361 carrinhos, ou agora Paulo tem 361 carrinhos. Então, tá tudo tranquilo até aqui? Agora é a sua vez. Nosso segundo problema é o seguinte: na biblioteca há 268 livros. Desses, 145 já foram entregues para os alunos. Quantos livros ainda restam na biblioteca? Tente fazer esse problema e não esqueça das nossas dicas. Vou dar 1 minuto para você e depois nós vamos corrigir. A pergunta aqui do problema é: quantos livros ainda restam na biblioteca? Qual é a ideia aqui nesse problema? A ideia é quanto resta. Sobra, pois nós precisamos tirar uma parte do todo, do total. Essa ideia é da operação subtração. Nós anotamos os valores e calculamos. Na biblioteca tinha o total de 268 livros e foram entregues 145. Primeiro, colocamos o total de livros que tinha na biblioteca, 268. Depois, colocamos aquilo que já foi entregue para os alunos,
145 livros. Agora, nós vamos, então, fazer o cálculo dessa conta. 268 menos 145. Subtraímos unidade, dezena e depois centena. 8 menos 5, 3. 6 menos 4, 2. E 2 menos 1, 1. Então, 268 menos 145 é igual a 123. Como resposta, temos que ainda há 123 livros na biblioteca, ou podemos dizer que há 123 livros disponíveis na biblioteca. Ótimo! Você foi sensacional! Mas agora quero te dar um desafio. Você vai elaborar 2 problemas matemáticos. Um problema de adição e outro de subtração. Pense na sua rotina, no que você e sua família fazem, ou qualquer outra coisa que te chame a atenção. Isso pode te ajudar a criar, elaborar os problemas, certo? Galerinha, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Espero que você tenha anotado e conseguido seguir as dicas que nós demos. Mas, se não conseguiu, não se preocupe. É só acessar as nossas redes sociais que você vai encontrar tudo por lá. Se você também não conseguiu registrar a sua participação na nossa aula, direcione a câmera do seu celular ou de qualquer outro para o nosso QR Code aqui na tela. E pronto, sua participação será registrada. Vamos recapitular o que aprendemos hoje? Na aula de hoje, nós falamos sobre o que é resolução de problemas, relembramos sobre 2 operações matemáticas, relembramos as ideias da adição e da subtração, vimos 5 dicas importantes para resolver problemas matemáticos. Nós também resolvemos alguns problemas matemáticos. E você agora tem um desafio, não se esqueça disso. É isso aí, galerinha. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha curtido estar aqui comigo. E eu vou continuar te esperando para a próxima aula. Conto com você. Continue ligadinho aqui no nosso canal, nos acompanhe pelas redes sociais, fique bem e não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.